mais alguns serviços aqui. Eu já estou pulando bastante aqui para não ficar tão extenso o vídeo. Em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 9, aqui começa a mudança dos levitas. E eu vou te mostrar, é a parte que eu te falei, dos levitas cantores, mas que não foi o Criador quem estipulou esse tal serviço para os levitas. Eu vou estar te mostrando. Não se decepcione. Versículo 32 de 1 Crônicas, capítulo 9. Alguns de seus irmãos, filhos de dos Catitas, estavam encarregados de preparar para cada sabate, ou para o sábado, os pães da propiciação. Os levitas eram que faziam isso também. Cuidavam do templo. Eram estes também, aqui entre parênteses, os cantores. Aí entram os cantores. Chefe das famílias levíticas. Moravam nos apartamentos do templo, isentos de outras funções, para exercerem a sua dia e noite. Eles cantavam dia e noite. Essa passagem aqui sobre os cantores ser levitas ser cantores, por que eu disse que isso não foi um mandamento do Criador? Em 1 Crônicas mesmo, aqui no capítulo 6, versículo 17, diz assim, para dirigir o canto na casa do Criador, depois que a arca foi colocada em lugar de repouso. Eis, olha só o que diz, eis os que Davi escolheu. Então veja bem, isso aqui é uma simples passagem, um simples versículo. Você pode estar lendo o capítulo todo de 1 Crônicas 6. Eu só estou querendo fazer aqui um ajuntamento, para fazer uma colocação de que não foi o Criador quem fez isso, quem colocou levitas como cantores. Já dá para perceber quem foi. Eles cumpriram as suas funções de cantores diante do tabernáculo da tenda da reunião, até que Salomão construiu o templo do Criador em Jerusalém. Faziam seus serviços segundo o seu regulamento. Eles cumpriram, quem? Os levitas, cumpriram suas funções de cantores diante do tabernáculo. 1 Crônicas, capítulo 15, voltando ali, no mesmo versículo 15, nós lemos lá em cima, só dá continuação aqui, diz assim, no versículo 15, e os filhos de Levi, veja bem, como o tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Criador. E isso o Criador mandou. O que eles faziam? Levaram a arca aos ombros, por meio de varais. Já no versículo 16, tem um ponto lá, no versículo 15, já entra um outro texto, dizendo, Davi disse aos chefes, olha só, disse aos chefes dos levitas. Quem foi que disse aos chefes? O que ele disse? Quem foi? Foi Davi. Davi disse aos chefes dos levitas. Não foi profeta. Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia, você vai ver que o mandamento ou veio na época, nos Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, veio através, no caso ali, quando Israel saiu do Egito, foi dado ordens para Moisés, e no caso ali para Arão. Depois disso, com os juízes, com os reis nunca, dentro da Escritura, dentro da Bíblia, você nunca vai ver um rei tomando parte como mandamento do Criador, ou seja, ele não tinha essa autoridade de fazer alguma coisa sem ordem do Criador. E de quem vinha essa ordem? Direto do Criador? Jamais. Principalmente o rei Davi, que era rei, era o profeta Natã, que falava com ele, o profeta Samuel, que falava com ele. Então você nota que as leis, tudo qualquer ordenança, tudo qualquer ordem
qualquer mandamento que viesse para chegar até o rei Davi, ou um outro rei, Salomão, e os outros reis que tiveram depois, nunca chegaram diretamente para eles. Sempre era por intermédio do profeta. Primeiro o Criador falava com o profeta. Depois o profeta vinha e entregava a mensagem, porque o profeta era o mensageiro. Então, quando aqui Davi disse, no versículo 16, Davi disse aos chefes dos levitas, vou só completar aqui, terminar de ler, para você poder entender o que Davi disse, né? Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores, com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Então, veja bem, não foi, praticamente Davi, aqui no versículo 16, ele está desfazendo do que o Criador tinha ordenado a Moisés. Tanto é que no versículo 15 diz, e os filhos de Levi, como o tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Criador, levaram a arca aos ombros por meio de varais. Então veja que isso era realmente um mandamento do Criador. Agora aqui Davi dizendo aos chefes, olha, vai lá, o chefe dos levitas, vai lá e transforma alguns levitas ali em cantores. Então veja bem que isso não é um mandamento do Criador. Se você que é levita e diz, eu sou levita porque está na Bíblia que o Criador, o Deus, porque me levantou como levita. Aonde foi isso? Aqui quem levantou cantores não foi o Criador, foi Davi. Foi Davi. E tem mais coisas ainda que eu posso te provar que foi realmente Davi? Claro que tem. Nós vamos estar lendo aqui, ó. 1 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 12. Perdão, no 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 6, diz assim, ó. Os sacerdotes mantinham-se em seus postos, igualmente os levitas com os instrumentos de música do Criador. Aí vem que Davi tinha mandado fazer para celebrar os louvores do Criador, quando confiou-lhe essa função de cantar os louvores do Criador, porque sua misericórdia é eterna. Os sacerdotes diante deles tocavam trombetas, enquanto toda a multidão dos israelitas mantinham-se de pé. Dentro desse capítulo mesmo, capítulo 7 aqui de 2 Crônicas, se você estiver lendo ele inteiro, você vai entender que foi dentro desse capítulo que o Criador disse para o povo, olha, para Salomão aqui no caso, olha, se vocês, já o tempo já estava dentro do templo. Então ele disse, olha, se vocês ficarem no meu estatuto, se vocês obedecerem a minha ordem, se vocês praticarem o que eu mandar, e assim, 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 eu me estabelecerei nessa casa e ouvirei a vós outros, tal. Aí ele diz, mas se desobedecer as minhas palavras, se desobedecer os meus estatutos, se não seguir diante da minha lei, se não fazer o que eu estou mandando, eu sairei dessa casa, desse templo. E foi o que aconteceu com Salomão. Salomão foi o primeiro a desregularizar tudo, a sair das ordens do nosso Criador. E por isso veio, se desfez. Tudo que houve dentro do templo se desfez. Os levitas, tudo se desfez. Tudo se desfez. Nesse capítulo 7 você pode estar lendo. Eu não vou ler porque vai ficar muito grande o vídeo e eu quero só trazer para você sobre o levita. Mas esteja lendo aí o 2 Crônicas capítulo 7 para você tirar a sua dúvida. Mas o que chama a atenção é que Davi tinha mandado fazer para celebrar os louvores do Criador, quando confiou-lhes essa função de cantar. Então veja bem que foi Davi quem estipulou ali, foi Davi quem levantou os levitas para ser cantores. O Criador jamais falou isso. Os profetas jamais falaram isso. Jamais. Nunca. Você pode estar procurando e está lendo. Mais confirmação? Mais confirmações. 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 14, diz assim, conforme as disposições tomadas por Salomão, aqui no caso,
conforme as disposições tomadas por seu pai Davi, era Davi, essas disposições tomadas por Davi, empossou as diversas classes de sacerdotes em suas funções, assim como os levitas em seus ministérios de louvar ao Criador e no seu serviço cotidiano em presença dos sacerdotes. Finalmente, os porteiros para cada porta, de acordo com sua categoria. Assim tinha mandado o homem do Criador, Davi. Veja bem que não foi o Criador que mandou. Está escrito aqui, ó, assim tinha mandado o homem do Criador, Davi. Foi o Davi que mandou, não foi o Criador que mandou que os levitas chegassem a essa posição. E tratando aqui de Davi, né, o próprio Messias descartou Davi, dizendo, ora, se Davi próprio me chama de mestre, ou como está no escrito, se Davi próprio me chama Senhor, como pode ser o filho do Criador ser filho de Davi? Então ele mesmo já colocou Davi atrás dele, porque ele é o Messias. Então, se tratando aqui de Davi, não tem como você colocar Davi como rei, como que ele mandou e que é o mandamento do Criador. Não, o mandamento de Davi é homem, é do ser humano. O mandamento do Criador, isso é espiritual, é o mandamento do Criador. E aqui você não vai encontrar jamais o Criador mandando que os levitas fossem cantores. 2 Crônicas 23:7 diz, eis o que fareis, 1/3 dentre vós, sacerdotes e levitas, que fazem o serviço do sábado, estará de guarda às portas do templo. 1/3 vigiará o palácio real, e 1/3 guardará a porta de Gesode, alguma coisa assim, enquanto que todo o resto do povo ocupará os atos do templo. Ninguém, olha só o que eu falei para você sobre o Messias não poder pregar dentro do templo. Ele não podia pregar dentro do templo. Ninguém entre o templo, aí diz, a não ser, o ninguém já está fora, a não ser, ele vai aqui colocar quem poderia entrar dentro do templo, a não ser os sacerdotes e levitas de serviço, os quais podem entrar. Somente eles podiam entrar dentro do templo, pois que são consagrados, e todo o povo observará que foi ordenado pelo Criador. Aí diz, os levitas, isso aqui para você que é levita, ó, os levitas com as armas na mão. Não me diz você que tem arma que é a Bíblia, porque você não lê. Se você lesse a arma que você tem, você diz que é espada, né? Você diz que a Bíblia é espada. Tá bom, a Bíblia não é espada. A palavra é espada. A própria Bíblia não diz que a Bíblia ela mesma é espada, mas você diz que a Bíblia é espada. Se a Bíblia fosse espada, você ia utilizar ela. Só que você não utiliza porque você ainda tem um título de levita, não é? Então você não utiliza essa espada. Mas aqui tem uma ordenança. Os levitas com as armas na mão rodearão o rei. Aí eu vou te fazer mais uma pergunta, né? Nós estamos compartilhando, como eu disse para você, eu quero compartilhar com você. Qual rei você segue aqui no Brasil? Só se for intitulado seu pastor. Só se for. Porque rei aqui no Brasil, você entende que não tem como você conjugar uma coisa com a outra. Levita que está escrito na Bíblia é levita da Bíblia, é o levita de Israel, é da tribo de Levi, você não tem nada a ver com levita. Isso está no versículo 7, 2 Crônicas, capítulo 23. Rodearão o rei, e todo aquele que tentar entrar no templo, olha só, será morto. Será morto. Seguireis o rei. Né? O Messias foi morto. Porque ele tentou entrar dentro do templo? Não, ele tentou tirar o povo lá dentro do templo. E aí ele foi morto. Se você tentar entrar ou tentar tirar, será morto. É o que aconteceu com os apóstolos também. Seguireis, e todo aquele que tentar entrar no templo será morto.
Seguireis o rei em todas as suas idas e vindas. Você segue seu rei? Você tem um rei para seguir? Né? Para não falar palavrão, para não falar coisa, né? Palavrão eu não falo, mas para não falar, né, coisa que vai te ofender. Mas se levita é você, que levita é você? Você é o levita que canta. Tá bom, eu sou levita, eu sou cantor, eu sou levita da igreja. Mas de onde você tirou esse levita? De onde é que você tirou esse levita? Da Bíblia. Então a minha Bíblia não é igual à sua. Minha Bíblia fala diferente da sua, porque a minha está escrito com tudo que eu estou te lendo, tudo que eu estou lendo. E eu peço a você, por favor, pegue a sua Bíblia e leia. Acompanha comigo para você não dizer que eu sou um herege, que eu sou um errado, que eu sou, né? Errado eu sou, lógico, mas, né, que eu estou mentindo. E eu não estou mentindo, eu estou lendo a Bíblia. É uma Bíblia online, claro, mas é uma Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 29, 26 diz: os sacerdotes imolaram-nos e derramaram seu sangue sobre o altar em expiação dos pecados de todo o Israel. Porque era para todo o Israel que o rei tinha ordenado o holocausto, sacrifício expiatório. Outra prática que os levitas têm que fazer. Tinha não. Você que é levita, então eu digo para você que você tem que fazer. Ele tinha colocado no templo levitas, com símbolos. Ele quem? Vamos ver. Ele tinha colocado no templo levitas com símbolos, cítaras e harpas, segundo, veja bem, segundo o rito, segundo o ritual. Olha, não é um mandamento. O ritual de quem? O rito de Davi. Ele tinha colocado, aqui no caso ele era o rei, tinha colocado no templo levitas com símbolos, o rei Salomão, com símbolos, cítaras e harpas, segundo o ritual de Davi. Segundo o ritual de Davi. Você tem a noção do que é isso? Com certeza não é um mandamento, é um ritual que Davi tinha, de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Aí vem, olha, escrito assim, ó: mas era o Criador que tinha instituído isso pela boca dos seus profetas. Totalmente contrário do que eu falei, né? Eu disse que tudo que chegava para o rei tinha que ter um intermediário. Esse intermediário, né, era o profeta. E agora, pronto, agora acabou comigo. Mas era o Criador que tinha instituído isso pela boca de seus profetas, segundo o rei Davi, ou seja, tinha colocado os cantores para cantar no templo, tá? E aí a Bíblia diz aqui que era um mandamento do Criador falado pela boca dos profetas. Vamos entrar aqui, né? Deixa eu até me acalmar aqui agora, porque aí você analisa. Eu li tudo. São mais de 350, quase mais de 360 passagens que se refere ao Levi. Ou seja, Levi, levitas, levíticos, escrito dentro da Escritura, dentro da Bíblia. E eu estou afirmando para você o que eu estou falando porque eu li todas elas em textos e contextos. Porque eu jamais, eu aprendi uma coisa: eu não vou pela cabeça dos outros, principalmente se tratando da Escritura. Eu não escuto mais ninguém que se diz: ah, eu sou tal, eu sei, eu sou teólogo, eu estudei a Bíblia 230 anos, eu escrevi outra Bíblia, que para mim não me interessa. Se eu não ler o que está escrito, eu não acredito, eu não confio. Então, quando eu digo para você, estou dizendo aqui sobre os levitas, é porque eu li tudo sobre levita. Aí agora, né, eu estou de frente a um buraco aqui, a ponto de cair no abismo. Por quê? Porque diz: mas era o Criador que tinha instituído isso pela boca dos seus profetas.
Como eu já li, eu vou passar para você. Irmão, leia tudo sobre os levitas. E você observa e nota quando foi e onde é que está escrito que um profeta chegou e disse isso para algum rei. Ou seja, para o rei Davi, como está escrito aqui. Eu vou ler o 25 de novo. Ele tinha colocado no templo levitas, com símbolos, cítaras e harpas, segundo o rito de Davi, de Gade, o vidente, do rei e do profeta Natã. Aí vem, mas era o Criador que tinha instituído isso pela boca dos seus profetas. Aqui está uma opção que eu vou dar a você, para você, que você esteja procurando, você que está interessado no vídeo, que está interessado em aprender, você que é levita, que está aprendendo que não é, né? A primeira é que você procure sobre os levitas e olhe, procure, mas com muita atenção. Onde é que está escrito que algum profeta chegou e disse isso para algum rei, ou para Davi, que seja que está falando aqui. Onde é que está escrito isso? Você não vai encontrar. Agora, outro detalhe, eu vou até colocar aqui para você. É que o que está escrito aqui, ó, mas era o Criador que tinha instituído isso pela boca dos seus profetas, se você notar, está entre parênteses. E aí vem aquela velha historinha, né? O que está entre parênteses, o que está entre chaves dentro da palavra, isso ou é um pensamento do copista qual escreveu a Bíblia, ou é um pensamento, seja ele, de todo jeito é um copista, né? Ou seja ele que atualizou a palavra, porque atualizou a Bíblia, né? Ou seja ele que é aquele que já modificou, fez algumas modificações dentro da Bíblia, então ele coloca entre parênteses um pensamento dele. E por isso que eu confirmo para você que é um pensamento dele. Por quê? Porque você não vai encontrar isso que ele disse aqui, que foi dado pela boca do profeta. Foi dado o mandamento do Criador pela boca do profeta. Não existe isso escrito na Bíblia. Então isso é exatamente, entre parênteses aqui, é exatamente um pensamento daquele que ou atualizou a Bíblia ou do próprio copista, né? Então essa passagem, esse texto aqui, mas era o Criador quem tinha instituído isso pela boca de seus profetas. Isso não existe. Não existe tanto escrito na Bíblia em lugar nenhum, e tanto é que não existe porque está entre parênteses. Isso é só um pensamento daquele que, como eu disse, ou escreveu, ou atualizou, ou copiou a Bíblia. Só isso. É simples assim. Então eu vou descartar isso. Eu vou continuar com o que está escrito, segundo o rito de Davi. Eu creio que isso é um ritual de Davi. O ritual que ele colocava no templo cantores e separou assim os levitas para fazer esse tipo de coisa. Para mim é um ritual. Não encontro passagem alguma que consta que o Criador mandou que os levitas cantassem. Não encontro. E não encontrando, serve para você também que se dedica, que se declara levita, que tem esse título levita, para você que aprenda também que levita, acabou, meu querido. Levita nunca foi cantor. Levita nunca foi cantor. Se você quer ser um levita, você tem que fazer todas as práticas, tem que praticar tudo que o Criador mandou. Inclusive matar os seus amigos, os seus irmãos e os seus parentes. Inclusive rodear o rei, cuidar do rei e cuidar do templo. Só que esse templo a gente sabe que já foi destruído. Não existe mais templo. Para que você vai continuar sendo levita? É o que eu disse para você. Isso é mais um peso, mais uma mentira, mais uma enganação que você vai ter que prestar conta disso. Você que se intitula levita e você que intitula os outros como levita, né? Você que é intitulado pastor, ou intitulado bispo, e assim por aí vai. Mais uma enganação, mais uma mentira que você vai ter que prestar conta disso. Versículo 26 de 2 Crônicas 29, só para completar. Os levitas tinham tomado posição com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Os chefes dos levitas foram, pois,
Acebias, Serebias e Josué, filho de Gedmiel, ou Sedmiel, Kedmiel, alguma coisa assim. Esses nomes é muito complicado. Encarregados alternadamente com os seus irmãos do serviço dos louvores ao Criador. Aí vem de novo, segundo o rito instituído por Davi. Olha só como que é interessante. No versículo 25, nós lemos ali um pensamento, né? Isso é um pensamento do copista, que atualizou a Bíblia, alguma coisa assim, que diz, no versículo 25, mas era o Criador quem tinha instituído. Veja bem que ele põe que o Criador instituiu isso pela boca do profeta. Mentira. Isso é uma mentira dentro da palavra, hein? Dentro da Bíblia. Eu afirmo para você, mentira. No versículo 26, é uma coisa assim, né? Perdão, aqui, ó, no Neemias 12, 24, que diz, segundo o rito instituído por Davi. Olha só que bagunça que a própria palavra faz, né? Só que não faz bagunça alguma. É como eu estou dizendo para você, o que está no versículo 25 de 2 Crônicas 29, no versículo 25, é simplesmente nada mais ali, mas era o Criador que tinha instituído isso pela boca dos seus profetas. Nada mais que um pensamento de um homem que raciocinou, ou, né, sei lá, o que ele fez ali, por pensar que o Criador tinha dado essa ordem ao profeta. É um pensamento dele, daquele que pegou a Escritura já prontinha, e pensou que podia ter acontecido, por isso está entre parênteses, e colocou ali um pensamento dele, além do que está escrito. Só que eu convido a você, procure para mim onde é que está escrito que um profeta falou ao rei que um levita tinha que ser cantor. Aí sim eu vou acreditar. Mas eu quero ver o que está escrito. E no versículo 26, Neemias 12, diz, segundo o rito a mesma palavra, né? Ele usa a mesma expressão aqui, segundo, aqui não tem entre parênteses, segundo o ritual instituído por Davi. Foi o próprio Davi que instituiu esse rito. Não foi mandamento do Criador algum. E isso está em Neemias 12, 24. Meu irmão, e é assim, né? Não vai muito longe também esse vídeo, porque depois vem falando de Malaquias, fala de Levitas sobre Zacarias, mas tudo que já foi ordenado pelo Criador. Então eu não vou colocar aqui para o vídeo não ficar grande. Não vou falar do Novo Testamento, porque no Novo Testamento são 16 passagens, 16 não, são menos de 10 passagens que fala, ou seja, 11 passagens que fala sobre Levi, ou alguma coisa relacionada ao Levi, tipo Levita, essas coisas. Mas quando fala isso, fala de Levi, o qual o Messias fala de uma parábola sobre Levi, ou fala de Levi do Mateus, que era Levi, entende? Mas não tem mandamento algum. Ou então você vai encontrar isso em Hebreus, 3 passagens aí em Hebreus, mas que fala de Levi, ou de levita, mas contando que era um levita, e não exatamente o que é, porque Hebreus fala do Velho Testamento. Então, se você notar, meu querido, o Velho Testamento, os levitas pararam ali. E exatamente por isso, porque levita era um mandamento, era uma lei de Moisés. Era um mandamento do Criador, mas uma lei de Moisés. E o Messias veio e quebrou essa lei. Você pode encontrar vários vídeos aí falando que a lei já não existe mais. Né? Eu não vou explicar da lei, porque eu estou tentando compartilhar com vocês sobre levita. Então você que se intitula levita, né? Você que diz que isso é um cargo que você tem dentro da igreja, ou que te passaram, né? Ou que você realmente mesmo se colocou, né? Como, eu tenho um cargo, eu mesmo coloquei um cargo, eu sou levita dentro da igreja. Irmão, você pode ser levita. Quem sou eu para falar para você que você não é um levita? Quem sou eu para dizer isso para você? Você não é um levita. Já não sou ninguém, né? Ninguém pode tirar esse título de você. Só que você tem que entender, e na verdade você tem que aprender
que levita não sai da Bíblia. Se você prega que é levita dentro da palavra, dentro da Bíblia, me perdoe, mas você está mentindo. Você que se intitula pastor, né? Você não é pastor nenhum, você não é pastor algum, mas você se intitula pastor e coloca esse título nas pessoas, nos irmãos que estão na igreja, você é outro mentiroso. E eu estou chamando você de mentiroso porque o que eu estou lendo aqui está totalmente contrário do que você faz. Levita, meu querido, acabou. Levita, já foi. Você é um levita, você tem que ter essas práticas todas que os levitas faziam no Velho Testamento. Se você não faz, você está contra a palavra, você está fora da lei de Moisés. Você está fora de tudo que diz que é do Criador. Se você não faz um cargo de levita para ser cantor, isso quem deu foi Davi. Existe levita cantores? Existiu? Existiu. Mandamento do Criador? Jamais. Um ritual de Davi, é o que está escrito aqui. Eu espero que você leia novamente sobre levitas, pesquise sobre levita e procure saber que levita você não é. Você não é. E nunca foi e nunca vai ser um levita. Porque levita era da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa, ou, né, como eu disse, não estou aqui para confundir. Eu estou fazendo vídeos realmente para somar, e vou deixar os links aí em outros vídeos que eu já vi que falam sobre isso também. Vou deixar para que você entenda que realmente Levi e levitas passaram, não existe mais, tá bom? Eu desejo que você permaneça na paz do nosso Salvador, do nosso Messias.